fora, né? E tinha preocupação de retirar todo mundo daqui que estava queimado, né? Já estava identificado, colocar para fora para fazer treinamento e depois retomar o processo no campo. Cadê o jornal? Eu lembro bem disso, tá? Não tem um jornal? Cadê um jornal? Que revolução vocês estão fazendo? Vocês não têm nenhum jornal. Era a forma dele dizer, vocês se afastaram da luta política, vocês se afastaram desse convencimento, né? Quando o GPA caiu, Marighella ficou extremamente preocupado com a situação. Ele ficou muito abalado. Por quê? Porque o GPA estava se preparando, era um grupo melhor treinado e era um grupo que estava se preparando para ir para o campo. Então, ele sabia que a cidade tinha uma situação muito complicada em que a gente estava cercado e não tinha como sair desse cerco. Então, eles nos prenderam no Rio. E aí o seguinte, o Selimário é que tinha a técnica da tortura e do interrogatório. O delegado Fleury queria nomes, nome, dinheiro, aparelho, era isso que ele queria. Ele estava no Rio de Janeiro, ele torturou pessoalmente? Ele foi para o Rio de Janeiro. Ele torturou pessoalmente. Ele torturou pessoalmente, sim, ele sim. E o interrogatório começa com vocês, com essa afirmação, vocês são base fixa do Marighella. E, por exemplo, nós não sabíamos quando é que ia ser um novo contato Marighella conosco. Nós tínhamos tido um contato algo como 15 ou 20 dias antes, portanto não era esperável tão cedo um novo contato, que em geral demorava algo como um mês. Não era regular, não tinha regularidade, mas era em torno de um mês. E eles repetiam muito que, mas vocês vão ter contato proximamente, né? Não, vocês vão ter contato proximamente, porque ele está muito perseguido, está muito acuado, vai procurar vocês, vai precisar de vocês. Aquilo parecia totalmente estranho, porque não era essa a nossa impressão. Como é que eles sabem disso? Mas isso, na hora, eu tenho a impressão que parecia, na hora, como fazendo parte do interrogatório normal. Eu tenho convicção que ele sabia que não quis sair. Eu não estou dizendo que ele foi para o ponto certo que caía. Não, ele foi para o ponto acreditando, para aquele ponto que os dominicanos que aqueles dominicanos não tinham caído. E contrariando as normas, assim, pois ele nunca tinha me pedido isso, ele pediu que eu ligasse para os dominicanos, né, marcando na tipografia, um encontro na tipografia, né? E aí quando foi à tarde eu liguei, marcando o encontro, foi um encontro, né? E você não sentiu nada de anormal, né? Pois é, ele pediu, perguntou para mim, ele então insistiu nisso, ele falou, você pergunta se está tudo bem, né? Eu telefonei, reconheci a voz do Frei Fernando, né? Aí eu ainda perguntei, está tudo bem? Ele falou, está tudo bem. Então... Eu não fui o herói, eu não fui o santo, eu não fui o Marte, eu falei, eu não aguentei na tortura, falei, como a maioria das pessoas falam, né? Agora, o que para mim pessoalmente é convicção, é de que não fui eu que fui o primeiro a falar. Para mim, eu não fui o primeiro a falar. Eu acho muita coisa já apareceu, né? De pessoas que fizeram esse ato de ligação, mas eu acho que ainda falta alguns. Quer dizer, às 8 horas, então, ele teria o ponto com os trens. Eu cheguei um pouco antes, cheguei 8h20, aí eu até fui tomar um chopp, né? Estava uma noite quente, né, novembro, tomar um chopp, aí que eu vi uma movimentação na Alameda Casa Branca, sabe? Uma movimentação bastante esquisita. Aí eu fui subindo a Alameda Casa Branca, e aí tinha um policial atrás de uma árvore, né? Até eu falei, o que está acontecendo aqui? Ele falou, não, pode voltar, isso aqui é terrorista que está tendo um tiroteio com terroristas que estão escondidos num prédio em construção. Aí tinha uma senhora que estava no portão e falou com um ar bastante compungido, sabe? Falou, mataram o Marighella. É preciso não ter medo. É preciso
preciso ter a coragem de dizer. Há os que têm vocação para escravo, mas há os escravos que se revoltam contra a escravidão. Não ficar de joelhos, que não é racional renunciar a ser livre. Mesmo os escravos, por vocação, devem ser obrigados a ser livres quando as algemas forem quebradas. É preciso não ter medo. É preciso ter a coragem de dizer: o homem deve ser livre. O amor, que não se detém ante nenhum obstáculo, que pode mesmo existir até quando não se é livre. E, no entanto, ele é em si mesmo a expressão mais elevada do que houver de mais livre em todas as gamas do humano sentimento. É preciso não ter medo. É preciso ter a coragem de dizer. Marighella morre às 20 horas do dia 4 de novembro de 1969, aos 58 anos de vida, na Alameda Casa Branca, em São Paulo. As únicas imagens e movimento de Carlos Marighella até agora conhecidas registram Carlos Marighella morto. A capanga estava com furo, né, que eles atiraram, né? E dentro dessa capanga tinha um aparelho de barbear, que ele carregava, né, quando ele saía, e um lápis, uma coisa qualquer lá para anotar, não sei se tem algum documento, e um revólver, o tal do revólver que eles diziam que ele tinha dado tiro. E depois foi feita a análise da arma e ficou provável que ele não tinha usado. Algo como um poço sem fundo, né? A minha sensação, né? Assim, falando emocionalmente, era que eles terem pego Marighella, por exemplo, quando eu fui preso, eu pensava assim, passam mil coisas pela cabeça, né? Mas passava pela cabeça, não, felizmente, eles me prenderam, mas não vão chegar a Marighella, porque não depende de nós não sabemos nada. Então, quando o encontro é marcado, né, que a gente é levado para lá, já aí eu já estava tenso, obviamente, por mil razões, mas tenso com a possibilidade dele vir mesmo. Então, quando acontece isso, foi assim um desastre, né? Só vivendo no clima da época para a gente... a última coisa que podia acontecer era atingir o Marighella, né? E atingir, né? Através de nós, né? Que a gente serviu de isca mesmo. A repressão já estava, em 69, a repressão já está mais sofisticada, já está com o serviço de inteligência melhor, quer dizer, violenta, absolutamente violenta, como é óbvio, mas ao mesmo tempo com o serviço de inteligência mais desenvolvido, orientada pelas escolas, se podemos chamar desta maneira, dos Estados Unidos, escola de repressão e tortura dos Estados Unidos, porque às vezes a gente esquece isso, né? Que a tortura nem é um fenômeno brasileiro. A tortura vem a orientação e o serviço de inteligência dos Estados Unidos, da Inglaterra,